tudo bem? Nós chegamos então à nossa unidade de número 2 do nosso curso, Avaliação de Bens Imóveis. E nós vamos falar um pouco aqui hoje, discorrer um pouco sobre justamente a avaliação de imóveis, né? A determinação de valores, do valor de um imóvel situado numa área urbana. Esse processo, ele é um processo, quando você ele parece complexo no começo, mas depois que você começa a dominar ali a metodologia, ele é um processo repetitivo, ele é sempre igual, né? Então, por esse motivo, ele acaba sendo um filão de mercado aí, né, de atuação de muitos colegas nossos profissionais que atuam com avaliação. Eu já conheci engenheiros, avaliadores da Caixa, que faziam aí 3, 4 avaliações por dia, né? Um ritmo absurdo de avaliações. Por quê? Porque eles tinham o domínio da metodologia e tinham um banco de dados, né? O grande desafio da avaliação de imóveis urbanos é você conseguir montar um banco de dados que ele retrate, né, as características do imóvel que você está avaliando, né? Existem situações que os imóveis não vão aparecer. Eu me recordo de uma avaliação que eu fiz, era na cidade de Morretes, né? Para quem conhece a cidade de Morretes, sabe que é uma cidade muito pequena e o Estado ali estava fazendo locação de um prédio que ia ser usado para uma escola. A escola estava passando lá, teve um problema lá de chuva, de vendaval, né? A escola foi toda destelhada. Então, até que as obras fossem concluídas, os alunos eles iriam assistir às aulas num prédio que foi locado pelo Estado. E chegando lá, então eu tinha o imóvel avaliando, né? Tinha ali as fotos, mas eu fui visitar pessoalmente para verificar ali as características, e aí começou o desafio, né? Onde que eu vou achar outros imóveis aqui na cidade de Morretes, com essas características, com esse padrão construtivo, né? Com uma área próxima a essa, para fazer comparação de mercado, né? Foi um desafio, né? Eu não encontrei, acabei não encontrando. Tive que usar o método do custo para chegar no valor de locação, porque pelo método comparativo não tinha, né? Então esse é o grande desafio. Se você mora numa área urbanizada, densa, né? Como uma cidade grande, né? Uma Curitiba, Londrina, Maringá, são cidades que você consegue muitos elementos amostrais, aí você não tem problema. Aí você vai ter uma amostra lá com 100 imóveis, e daí tudo que cair de avaliação, você usa aquelas amostras ali, vai atualizando, né, conforme você percebe que está havendo uma oscilação no preço, você tem que atualizar, tem que sempre estar atualizando, mas depois que você tem um conjunto pronto, né, você resolve o teu problema. Aí é só lançar no software, né, as características, os fatores e fazer a avaliação, né. Então, é um procedimento simples, né, repetitivo e metódico, né, não tem muito segredo. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui hoje quais os critérios, né, que nós temos que observar dentro da avaliação de imóveis. A NBR, a 14653, ela vai oferecer para a gente, fornecer procedimentos detalhados para a avaliação das propriedades urbanas, né, inclusive glebas urbanizáveis, né, unidades padronizadas, servidões urbanas. Então, são avaliações que abrangem tanto o terreno quanto as benfeitorias, né, que são as construções existentes nos imóveis. Nós estamos agora aí com um processo de desapropriação na rodovia da Uva, né? A rodovia da Uva é um trecho aqui entre Curitiba e Colombo, é uma rodovia que ela foi dividida em 2 lotes, né, a duplicação, né? O primeiro lote já foi executado e agora estamos aí se preparando, né, para fazer o segundo lote. Já tem projeto, essa rodovia já tem projeto, e agora é o trabalho de formiguinha de fazer a desapropriação. Só que é uma área populacional assim muito fechada, muito densa. Então assim, são N imóveis para desapropriar. E tem imóveis ali que são imóveis irregulares. Tem imóveis que
não tem um padrão construtivo definido, né? Pessoas que às vezes pegaram uma construção simples, uma casa simples, e foram aumentando, 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 e hoje o imóvel tem lá uma proporção absurda, né? Tem um caso aí de uma senhora que a gente foi fazer uma conversa com ela, né? No sentido de explicar para ela que ia ter uma obra, que a casa dela ia ser desapropriada, que ela não ia ficar, né, desprotegida, ela ia receber um valor por isso. E a mulher simplesmente não aceitou conversar, né? Não aceitou conversar. Ela disse que não, a casa dela tinha 11 cômodos. Era uma casa simples, né? A nossa avaliação ali chegou em torno de 125 mil pelo valor da casa dela, né? Casa e o terreno, né? Mas na visão dela, na cabeça dela, aquela casa ali era uma casa que não ia conseguir encontrar outra igual e era impossível que o Estado fizesse isso com ela. Então, são situações como essa, né, que acabam sendo um empecilho, muitas vezes, né, para as obras públicas, porque você tem que se deparar com situações de sócio vulneráveis, né, pessoas que às vezes não têm para onde ir. Se você tirar a casa dela, você não vai ter para onde ir. É o caso dessa senhora. Ela é uma pessoa sócio vulnerável que, inclusive, vamos ter que fazer para essa senhora uma compra assistida, né, porque pelo valor que a gente avaliou a casa dela, não se consegue comprar outra casa na região, né? O valor que foi avaliado, os imóveis na região ali, eles são em torno de 250 mil para cima. Então vamos ter que fazer uma compra assistida para essa senhora não ficar desamparada, né? E para não ser prejudicada por uma obra do Estado. E então são essas questões que nós temos que avaliar, né? Terreno, benfeitorias, e tudo isso a norma vai nos dar metodologias, vai nos dar procedimentos para saber como avaliar esse tipo de imóvel, né? Então, vou passar aqui a primeira slide, falando um pouco da norma, propriamente dita, né, 14653, parte 2. Então, nós vamos ter aqui alguns métodos, né, para a gente fazer a avaliação. Então, quais são esses principais métodos? O principal método, gente, e vejam, o método comparativo direto de dados do mercado, também conhecido como MCDDM, abreviação, né? Esse é o método mais amplamente executado pelos profissionais que atuam com avaliação de imóveis. Eu diria, sem medo de errar, que 95%, talvez até mais, das avaliações de imóveis urbanos são avaliados por esse método, tá? E o que consiste esse método? Como o próprio nome sugere, né? Método comparativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um imóvel, né? Vou pegar amostras de imóveis semelhantes e vou comparar o valor. Comparar o valor dessas amostras e, com base nesse valor das amostras, eu vou determinar o valor do meu avaliando, tá? Simples e direto. É claro que, como eu disse para vocês, o desafio é você ter as amostras, porque muitas vezes as amostras elas não convergem para o mesmo valor, né? Muitas vezes as amostras têm fatores que distorcem os valores, né? Então, por exemplo, se eu pegar um apartamento de 100 metros quadrados, ok, 100 metros quadrados no centro de Curitiba, ele tem um valor. Se eu pegar um imóvel de 100 metros quadrados no Pinheirinho, que é um bairro afastado, né, bem afastado lá, quase no limite da cidade, é outro valor. Então, assim, é um fator de localização, né? Eu pego um imóvel de 100 metros quadrados no primeiro andar, ele tem um valor. Se eu pegar um imóvel de 100 metros quadrados na cobertura, né, no último andar, ele tem outro valor, né? Por quê? A vista do imóvel do último andar é muito melhor, né? Todo mundo, salvo aí quem tem talvez algum problema com altura, né? Todo mundo prefere morar no alto, onde a vista é melhor, né? Onde você está mais longe dos ruídos da rua, né? Então, são fatores que determinam o valor. Então, por isso que não posso simplesmente fechar o olho e escolher amostras aleatórias. Apartamentos de 100 metros quadrados no bairro do Água Verde. Eu vou pegar todos os imóveis ali do Água Verde com 100 metros quadrados, vou botar na planilha e vou rodar, né, fazer ali a inferência. Não é isso. Eu tenho que analisar amostra por amostra.
Eu tenho que ver as características dos imóveis, eu tenho que ver a localização, eu tenho que ver padrão construtivo, eu tenho que avaliar número de vagas e garagem, é um fator também que é relevante. Eu tenho que avaliar a questão aqui em Curitiba, por exemplo, é um fator muito importante. A questão da insolação, se é face norte, se é face sul, porque isso também influencia no valor dos imóveis, né? Então são N fatores que eu tenho que avaliar para poder determinar se aquela amostra vai poder fazer parte do meu modelo, né? Dentro do meu modelo eu vou poder usar aquela amostra ou não, né? Não é simples, mas depois que você pega a metodologia, o conceito, acaba se tornando repetitivo, né? Então, esse é o primeiro modelo, é o método comparativo direto de dados do mercado. Nós temos também um segundo método, que é o método de custo. Então, nada mais é do que eu determinar o custo de construção daquele imóvel, daquela edificação. É um método também, é um método que é utilizado e um método simples, né? Novamente, não podemos cair naquela armadilha de simplesmente multiplicar por um valor determinado sem analisar os fatores daquele imóvel, padrão construtivo, né? Número de cômodos dentro desse imóvel, né? Eu vou ter 2 suítes, eu vou ter uma suíte. Isso muda. Eu não posso simplesmente multiplicar pelo valor, porque se eu tiver uma suíte a mais, o apartamento já valoriza muito, né? Então, também não pode ser feito de forma automática, né? E, por fim, mais os 2 métodos finais, que a norma NBR 14653 nos indica, né? É o método involutivo e o método evolutivo, né? Quais são as características desse método? Bom, eles vão avaliar se aquele imóvel passou por uma depreciação ou por uma valorização ao longo do tempo, tá? Então, fatores que causam depreciação. Esses fatores podem ser no entorno do imóvel, né? Você tem um imóvel lá e daqui a pouco, do lado ali, é construído um presídio, a poucos metros daquele imóvel. Será que isso é um fator que deprecia o imóvel ou valoriza? No meu entendimento, desvalorize muito, né? Ninguém vai querer morar próximo a um presídio, né? Você tem um imóvel e em determinado momento se construiu uma igreja próximo daquele local, né? Ou um bar, uma casa noturna, né? São estabelecimentos que podem emitir ruídos, e ruídos em locais, em horários complicados, né? Então, é um fator que pode também desvalorizar, né? A pessoa pode olhar, dar uma volta na quadra e falar, não, nesse lugar aqui não quero morar, né? Então, esses fatores você leva em conta, né, no método involutivo. O imóvel involuiu, né? Ele poderia ter um valor, mas hoje o valor não é aquele. Por quê? Porque houve um processo, né, um processo ali que causou uma desvalorização, uma depreciação daquele imóvel. Isso vale, por exemplo, para questões construtivas, né? Então, você tem um determinado imóvel, um prédio lá em Santos, por exemplo, nós temos aqueles casos, aqueles prédios que estão fora de prumo, né? São prédios, muitas vezes, apartamentos de alto padrão, né? Um ótimo padrão de acabamento, mas o que acontece? Devido à patologia nas fundações, aqueles imóveis hoje eles estão inclinados e isso acaba gerando, então, uma questão estética, que é ruim para o imóvel, e uma questão de segurança. A pessoa não se sente segura de morar naquele imóvel. Então, aqueles imóveis, com certeza, tiveram uma depreciação. Eu nunca fiz uma análise de mercado lá de Santos, mas eu tenho certeza que se pegar um apartamento daqueles que está inclinado, né, num edifício que está inclinado, e um apartamento ali próximo que não esteja, eu não tenho dúvidas de que o inclinado ele vai estar com problema, né? Um problema de depreciação em função de uma patologia construtiva, tá? Então, é outro fator que pode depreciar o imóvel também, né? E aqui nós podemos ficar divagando, são várias questões que podem depreciar o imóvel. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque no momento da avaliação, novamente, né, a gente tem que levar isso em conta.
Então, quando eu pego, coleto as amostras, né, e vou ali selecionar as amostras que vão compor o meu modelo, eu tenho que ter uma noção. Se eu não conheço a cidade, né, se eu estou fazendo uma avaliação de uma cidade que eu não conheço, né, não tenho ideia de onde são os bairros, mais a infraestrutura do bairro, onde que são os problemas do bairro, né, eu tenho que me ater a essa questão. Por quê? Porque é uma situação que vai alterar o preço do imóvel. E se eu não tiver essa sensibilidade, na hora que eu for lançar isso no meu modelo, eu vou ter uma distorção de valores, né? Porque ele pode puxar para baixo o valor do meu imóvel avaliando, né? Então, isso tem que ser levado em conta. Tem uma situação também que hoje está muito recorrente também, até agora, recentemente, estamos com esse problema, né, no Rio Grande do Sul, com toda aquela tragédia que eles estão vivendo lá, relacionada à questão das chuvas. Existem cidades aqui no Paraná que historicamente, elas têm problemas de enchentes, problemas de cheias, cidades próximas a rios, né? União da Vitória é uma cidade que tem esse problema, né? A União da Vitória ela é cercada pelo Rio Iguaçu. Então, sempre no período de chuvas, quando tem um volume de chuvas acima do normal, metade da cidade fica embaixo d'água, né? Isso já é histórico. Não foi nenhuma, nem duas. Algumas vezes já ocorreu esse problema na cidade. Então, se eu estou chegando na cidade para fazer uma avaliação e não conheço, não sei desse histórico, eu posso entrar novamente num erro na minha modelagem. Por quê? Porque eu vou pegar imóveis que estão nessa região, que suscetível a alagamentos, que talvez estejam num valor, num patamar de preço menor, e vou querer transportar esse valor para o meu imóvel, para o meu avaliando. Se o meu avaliando não está nessa região também, o que vai acontecer com o meu avaliando? Ele vai ter um preço menor, vai acabar prejudicando ali o meu cliente. Se ele me contratou para fazer a avaliação do imóvel dele, eu vou dizer para ele, olha, teu imóvel vale um valor X aqui, e na verdade aquele valor X é menor do que o que ele realmente vale, né? Então, temos que ter essas questões sempre em mente, né? A segunda questão que pode acontecer aqui é a questão evolutiva, aí seria um ponto positivo, né? Então, o que pode valorizar o imóvel, né? Geralmente, o que valoriza o imóvel são questões do bairro, infraestrutura do bairro, né? Então, tem uma área verde aqui que foi inaugurada, aqui um parque que foi inaugurado em frente ao próximo ali aquele imóvel, vai haver uma valorização, né? Fizeram aqui um eixo aqui binário e o ônibus aqui está parando na frente do imóvel. É uma situação que pode ter uma questão de valorização também, né? Então são fatores que vão causar uma oscilação no valor, né? Internamente, o que pode valorizar o imóvel internamente, né? O imóvel passou por uma reforma aqui, né? Então o imóvel aqui ele substituiu todas as janelas aqui eram de madeira e foram trocadas por alumínio, tá? Isso vai valorizar o imóvel, né? Aqui era um edifício aqui que ele foi totalmente revestido com pastilha. Isso vai valorizar o imóvel, né? O imóvel aqui, ele agora tem um elevador, instalaram um elevador aqui no imóvel. Vai ser um fator de valorização. A área comum é algo que valoriza muito o imóvel, né? Então, os condomínios mais antigos não tinham área de recreação, área social, né, de festas. Hoje em dia os novos sim, os novos já tem espaço gourmet e tudo mais. Então, temos que pesar isso no balanço. Isso influencia no valor do imóvel ou não? Eu não posso pegar um imóvel, um apartamento, por exemplo, num condomínio que não tem essa área social, não tem ali piscina, não tem brinquedoteca, e comparar com o imóvel que tem, porque isso vai me dar um valor distorcido, né? Então temos sempre que procurar imóveis similares para fazer então a comparação, né? Então, esses valores aqui são aqueles que a gente tem que... Esses métodos são aqueles que a gente pode utilizar aqui dentro da norma, né, da 14.653. Outro fator que tem que ser levado em consideração quando se fala de
de imóveis urbanos é em relação à finalidade, né? A finalidade do imóvel. Então aqui nós podemos ter imóveis residenciais, nós podemos ter imóveis, apartamentos, né? Escritórios, armazéns, lojas, garagens. Estou dando aqui apenas alguns exemplos, né? Apenas para vocês entenderem que a classificação ela pode ter ali vários segmentos, né? Então, centro de compras, teatros, cinemas, estádios, hospitais. Então, gente, por que eu estou colocando tudo isso? Porque, novamente, né, eu tenho que pensar sempre em padronizar a minha avaliação. Então, se eu estou fazendo uma avaliação aqui de um imóvel residencial, eu não posso comparar com um imóvel comercial, né? Um imóvel que tenha escritórios, por exemplo. Não tem padrão, não tem comparação esse tipo de situação, né? São finalidades diferentes, né? Da mesma forma, eu não posso pegar um imóvel que foi feito para armazéns, tem vários armazéns dentro dele, e comparar com um imóvel que tem lojas, né? São usos diferentes, são finalidades diferentes, tá? Ah, mas é na mesma região, né? Ah, mas tem a mesma área. Tudo bem, pode ser a mesma região, pode ser na mesma área, pode ser o mesmo padrão construtivo, né? Ah, os dois são alvenaria estrutural. Não tem problema, gente, né? Eu tenho que analisar a finalidade. Sempre eu tenho que analisar a finalidade. Se não for a mesma finalidade, eu não posso incluir no meu modelo, né? Eu tenho que eliminar, descartar essa amostra, né? Por isso que vale sempre aquela questão de você sempre trabalhar o teu banco de dados para que você consiga chegar o mais próximo possível, né, do teu imóvel paradigma, que é o avaliando, né? O avaliando é o teu modelo, é o centro do teu modelo. Então tudo que você pegar ali, tudo que você agregar ali de amostras ao teu modelo, tem que convergir, né, tanto em padrão construtivo como em finalidade, tá? São esses dois itens que tem que constar aí na hora de você montar o teu modelo, né? O teu campo, coletar suas amostras para fazer o teu modelo, né? Outro ponto aqui, gente, que a gente tem que levar em conta também falando, né, de imóveis urbanos, dentro das finalidades ainda, existem classificações, né? Eu coloquei algumas classificações aqui de benfeitorias. Essas classificações aqui, existem vários modelos, tá? Se vocês forem pesquisar ali, referência bibliográfica, norma do IBAP, estudos, aí vocês vão ter outros padrões, outras classificações, né, quanto às benfeitorias. Mas eu estou indicando para vocês aqui uma classificação do José Ficker. Ele fez uma publicação pela PINE lá em 1985, que eu acho que é uma classificação que é bem completa. É bem completa e as divisões que ele colocou também são bem claras. É bem fácil de você identificar, né, o padrão pela forma como ele colocou, né? Então, por exemplo, o que é uma benfeitoria classificada como pobre, né? Vocês podem acompanhar na apostila aí, né? São residências mais econômicas, né? Elas podem ser de tijolo, né, de alvenaria de tijolo, com um pavimento e muitas vezes construída com argamassa de barro e com reboco externo, né? Então, assim, é aquele tipo de edificação que você encontra geralmente em região mais socialmente falando, né, mais vulnerável, mais pobre, pessoas mais pobres, né? Então, assim, o lado de fora é só um chapisco, do lado de dentro às vezes nem tem revestimento, né? Então são dois cômodos, uma cozinha, a área privada externa, ela pode ter ou não chuveiro, né? Os pisos são todos cimentados, o forro é de madeirite, né? Não é um acabamento nobre, né? Ou às vezes nem tem forro, é direto no Eternite, né? E ele coloca isso, né? O Ficker coloca, né? Ou inexistente, aparecendo apenas telha van. As barras são a óleo ou lisas, de cimento ou tinta impermeável, à base de plástico ou látex. Pintura a meia têmpora,
nos dormitórios, ou mesmo caiação simples. Como nas demais peças, esquadrias de pinho, baratas e pontos simples de luz elétrica com soquete de chave. Ou seja, eu estou descrevendo para vocês aqui uma residência que poderia facilmente ser encontrada num local como a Rocinha, por exemplo, né, no Rio de Janeiro, ou lá num daquelas favelas de São Paulo, né, que são muitas construções justapostas, né, às vezes até com aquela caixa d'água em cima da laje, né. São residências simples, né, são residências pobres, né. Mas o Ficker também vai apresentar uma segunda classificação, que são as residências com benfeitorias modestas, tá? Então, qual que é a diferença? Elas são semelhantes às pobres, às residências pobres. Porém, elas têm alguns tipos de melhoramento. Como, por exemplo, ele cita ali, e está na apostila de vocês, piso de taco de peroba, né, de segunda, ou assoalho de madeira nos cômodos principais. Algumas barras de azulejo, cerâmica vermelha, ou cimentado vermelhão na cozinha e no banheiro. Forros de tábuas de pinho macho e fêmea, ou estuque. Esquadrias, instalações sanitárias elétricas modestas. Então, ele não difere muito, né, da pobre, mas ele tem algumas características a mais. Então, já aparece, por exemplo, ali um piso de taco, de madeira. É um piso de segunda, mas já tem um taco, né? O outro lá era piso cimentado, todo cimentado, né? Já tem um forro, né? O outro lá às vezes não tem forro, é só madeirite, né? Ou às vezes até tá embaixo da telha, né? Então, é uma característica sensível, mas que você já muda o enquadramento ali da classificação daquela benfeitoria. A terceira classificação que o Ficker nos mostra, né, é a questão das médias inferiores, né? Então, já começa a melhorar um pouco, né? Médias inferiores. Então, são térreas ou assobradadas, podendo ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 dormitórios. Olha só como já melhorou, né? No primeiro lá, você tinha apenas, deixa eu achar aqui, 2 cômodos, né? Você tinha apenas 2 cômodos. Agora você já tem 3 dormitórios, banheiro e cozinha. Já melhorou bastante, né? Banheiro externo para empregada. Seu acabamento é econômico e simples. Não há possibilidade de descrevê-lo, pois varia segundo a época em que o imóvel foi construído. É necessário, na avaliação, reportar-se a época em que o imóvel foi construído, pois um acabamento sofisticado, alguns anos atrás, pode parecer inferior em confronto com as novidades construtivas que aparecem no mercado. Ou seja, ele é um imóvel que você não vê, por exemplo, uma melhoria nele. É aquele tipo de imóvel que ele tem um padrão e você entra na residência, né, ou no apartamento, ou no escritório, onde for, você percebe que aquele imóvel tem uma certa idade, né, apenas pelos acabamentos. Né, você já percebe que não tem ali uma melhoria, né, uma melhora do acabamento, ou uma troca de esquadria, né, ou um forro mais moderno. Não, ele mantém o padrão. Isso é uma característica que tem que ser levada em consideração, né. Mas você percebe claramente que já tem mais cômodos a casa, né? Então já é uma casa mais confortável, né? A próxima classificação do Ficker seria uma benfeitoria média comum. Qual que é a diferença? Também são térreas ou assobradadas, também pode ser geminadas, compostas de sala, 2 ou 3 quartos, né? Assim como as médias inferiores, mesmo padrão, 2 ou 3 quartos, banheiro, lavabo, aqui já aparece um elemento novo, lavabo, né? Cozinha, quarto e banheiro de empregado, ou seja, aqui já começa a aparecer uma dependência de empregada, né? Que não existia nas anteriores. Nas médias inferiores aparecia até um banheiro, né, externo, agora já aparece já uma suíte, né, banheiro e quarto para empregado. Além de eventual abrigo ou garagem para automóvel, algo que até agora não tinha aparecido também, né. Seu acabamento econômico e simples, porém bom. Pelas mesmas razões expostas nas benfeitorias médias inferiores, não há condições de descrever o acabamento. Mesma situação, é um imóvel que você não vê melhorias, não vê avanço, não vê nenhum tipo de reforma
nesse intuito, né? Então percebam que, pelo que ele coloca aqui de característica, né, das benfeitorias, você consegue facilmente classificar, né, um imóvel apenas pelo que ele está colocando aqui. Tem quarta empregada? Se tem quarta empregada, você já começa do médio comum para cima. Você já descarta as anteriores, né? Puxa, não tem nem forro na casa, né? Não tem nem forro, não tem nem piso. Você já vai direto no pobre, né? Seguindo aqui, gente, médias superiores, de mais uma classificação, né? Então, as médias superiores, né, tudo que eu estou colocando para vocês aqui, gente, tem na apostila, tá? Não precisa se preocupar em anotar, porque está registrado na apostila. Então, as médias superiores, elas são benfeitorias térreas, com 2 pavimentos, né? Já não é um sobrado, já viram triplex, né? Em geral, isoladas ou semi-isoladas, comumente compostas de sala, 3 ou mais dormitórios, 2 banheiros, lavabo social, copa, cozinha, quarto e banheiro de empregada, lavanderia, garagem ou abrigo para 1 ou 2 automóveis. Casas antigas poderão ter apenas um banheiro. Ele já faz uma ressalva, né? Que as médias superiores antigas não tinham essa cultura que a gente tem hoje aí, né? De ter lavabo, né? Ter suíte. Antigamente os interesses eram outros. As famílias antigamente elas tinham outras necessidades, né? Então o mercado foi se adaptando à medida que as famílias foram também fazendo novas exigências, né? O acabamento também não será descrito em detalhes, sendo certo, porém, que esse tipo de residência apresenta fachada tratada e sobre-revestimento de material de primeira qualidade. Ou seja, há um claro avanço aqui, né, das médias superiores em relação às médias comuns, né? Você já vê muito mais cômodos definidos, você já vê garagem para até dois veículos, né? E você já vê aí uma melhora, né, na fachada. Então são aquelas residências que a gente passa, né? Aqueles imóveis que a gente passa e percebe que houve uma melhora, né? Se for um edifício, por exemplo, ele vai ter ali, talvez um revestimento mais moderno, né? Um ACM, quem sabe, né? Vai ter ali um pastilhamento, né? Vai ter ali talvez ali aquele revestimento que repele a água, me fugiu o nome agora, né? São revestimentos mais nobres, mais modernos, que podem ser agregados ali à fachada daquela edificação, né? Chegamos já quase no final. A penúltima classificação do FICRE aqui seriam as benfeitorias finas, né? O que são? São isoladas de ambos os lados, ou seja, não faz divisa com ninguém, né? Em terrenos de boas proporções, resultando o projeto arquitetônico definido, compostas por hall, living, sala de estar, escritório, sala de inverno, biblioteca, lavabo, sala de almoço, copa, cozinha com dispensa, apartamento de empregada, garagem ou abrigo para 3 ou mais automóveis por dentro e piscina, né? Uma coisa que não tinha aparecido até agora também. E o acabamento é compatível com a construção. Ou seja, nós estamos falando aqui já de uma edificação bem mais luxuosa, né? É um padrão já chegando no top, né? É uma residência que já tem um conforto muito bom, né? E você não tem mais o que pensar em melhorias. E ele termina falando do luxo, né? Que daí seria o top, né? O top de todas as categorias que ele elencou, que são residências construídas em terrenos de grandes proporções, com requintes de acomodação e acabamento que superam o padrão fino, inexistindo um limite superior de preço para esse tipo de residência. Gente, isso aqui realmente é um Alphaville da vida, né? Se você for num Alphaville, você vai ter uma casa nesse padrão aqui, né? Então, aqueles terrenos enormes, uma casa luxuosa no meio. Aqui vai ter tudo, né? Ali você vai ter piscina, você vai ter uma casa com todos os cômodos, você vai ter várias suítes. Então ele nem entra nesse tipo de detalhamento aqui, porque você percebe claramente que você está numa residência de luxo, né? Não é nem necessário detalhar o que tem dentro, né? O tipo de acabamento, porque você chega e você já sabe que está numa residência de luxo. Então vejam que eu estou colocando aqui como uma referência, né? Como eu disse, existem outros padrões aí de benfeitorias, mas eu estou colocando esse como referência por quê? Porque eu acho ele bem direto,
bem fácil de você conseguir classificar o imóvel que você está avaliando, né? Ou a amostra que você está ali verificando, né, para colocar no teu modelo. Porque você lendo a descrição de uma imobiliária, qualquer site imobiliário que você entrar, você vai ter essas informações, certo? Você vai ter lá o número de quartos, você vai ter fotos internas da edificação, que você vai poder dizer, puxa, isso aqui é uma benfeitoria média superior, né? Pelo padrão que eu estou vendo aqui, olha, 2 banheiros, tem lavabo social, né? Tem até copa, é uma média superior. Ou você vai ver que é uma residência mais simples, né? Aí você vai olhar e vai dizer, puxa vida, olha só, o forro é de tábua de pinho, né? Olha só, aqui nós temos aqui poucos melhoramentos. Aqui o piso é de taco, mas dá para ver que a casa não teve uma melhoria ao longo do tempo. Então já é uma residência, uma edificação, uma melhoria, uma benfeitoria mais modesta, né? Então claramente você consegue fazer esse tipo de classificação. E por que nós temos que ter isso em mente, essa classificação em mente? Porque, novamente, quando nós estamos compondo o nosso modelo, nós temos que ter amostras compatíveis com o nosso avaliando, né? Então, além de ver a questão, né, que a gente já comentou, né, de benfeitorias, questão de localização, nós temos também que ver como classificar essa benfeitoria, né? E eu tenho que pegar benfeitoria modesta com modesta. Eu não posso pegar uma benfeitoria modesta e querer comparar com uma média inferior, né? Vai haver uma distorção no meu modelo e o meu valor ele vai ser distorcido. O meu valor final do meu avaliando vai ser distorcido, né? Então, o que nós temos que saber aqui? Nós temos que ter um conhecimento, né, de acabamento, de estrutura, de edificação. A gente precisa desse conhecimento para poder justamente fazer a classificação. Nós temos que estabelecer um padrão de comparação entre o modelo adotado e a avaliação, a edificação avaliada. Então eu tenho 2 modelos. Eu tenho o modelo das minhas amostras e eu tenho a minha edificação avaliada. Esses modelos têm que ser do mesmo padrão. A comparação, para que haja, para que possa haver a comparação, eles têm que ser o mesmo padrão, né? Então, esse aqui, gente, isso aqui é importante vocês terem em mente, tá? Eu não gostei dessa classificação, Michael, eu quero seguir outra classificação. Como eu disse, existem outras, eu estou dando aqui uma referência para vocês, que eu considero ela bem fácil de aplicar, né? Mas isso vai muito do profissional, né? Quando ele está executando ali as suas avaliações, com o tempo, ele vai determinando suas próprias classificações. Só é importante, gente, assim, eu já conheci avaliador que cria seu próprio critério de avaliação. Eu já conheci avaliador já, que inclusive ele era o único avaliador do estado na época que eu conheci ele, só tinha ele de avaliador. E ele havia criado um próprio método. Ele mesmo havia formulado ali, só que ele conseguia defender esse método, né? Ele tinha um padrão que ele havia determinado e ele conseguia defender. Então, é isso que é importante. Se você vai criar o seu método de classificação, você tem que defender e ele tem que ser claro. Não pode ser subjetivo, ele tem que ser claro, tem que ser objetivo. Tem que ser um método que qualquer pessoa lendo a tua classificação ali entenda o que você está colocando. Por que isso é importante? Porque as avaliações elas podem ser questionadas. Quando você apresenta uma avaliação, seja para um cliente, seja para um banco, seja para o Estado, essas avaliações podem ser questionadas, inclusive judicialmente, né? E lá, diante do juiz, ele tem que entender a tua avaliação, ele tem que entender como que você chegou naquela classificação, né? E então por isso que é importante, se você for definir, se for por essa área, né, e for querer definir uma classificação de benfeitoria própria, que você tenha critérios objetivos, né? É só essa observação que eu queria deixar aqui para vocês. Então, gente, seguindo aqui, nós temos aqui também um projeto padrão, que é o existente na NBR 12 721, tá? Então, vocês podem observar aqui, ó, existem algumas siglas, né? Essas siglas aqui, elas variam pelo tipo construtivo, né?
E essas siglas aqui, elas são utilizadas no CUB. Eu não sei se todos sabem como funciona o CUB, eu vou rapidamente dar um esclarecimento aqui. Mas então veja, é uma classificação que está na norma, né, na 12721. Então, por exemplo, aqui o R1B é uma residência unifamiliar padrão baixo. Ela tem um pavimento com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. R1N é o padrão normal, residência unifamiliar padrão normal. Um pavimento, 3 dormitórios, sendo uma suíte com banheiro, banheiro social, sala de circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda, abrigo para automóvel. Tá? Ou seja, do baixo para o normal, muda pouca coisa. O que vocês podem observar aqui claramente, ó, existe aqui uma descrição simples aqui que você já pode aplicar de início já, pelo número de dormitórios. Né? Então, em função do número de dormitórios, eu consigo já enquadrar a minha amostra, ou o meu imóvel avaliando. Né? Quantos dormitórios ele tem? 3 dormitórios. Eu já consigo aqui descartar algumas opções. Né? Eu já consigo descartar. Eu já sei, por exemplo, que não é um padrão baixo. Por quê? Porque tem 3 dormitórios. Né? O que muda aqui, então, é o padrão. Né? Você tem o padrão unifamiliar, padrão baixo, normal, alto e popular. Né? RP1Q é o popular. E nós temos o multifamiliar, já seriam edifícios, né? Que eles podem ser de interesse social, o térreo e 4 pavimentos tipo, né? É aquele padrão que a Coab costuma construir. O PPB, que seria o prédio popular padrão baixo, ele tem o térreo e 3 pavimentos tipos, né? Então, o que ele tem o térreo? Ele até coloca aqui, né? Hall de entrada, escada, área de serviço. Na área externa estão localizados comuns de lixo, guarita, central de gás, depósito com banheiro e 16 vagas descobertas. Tá? É um padrão que ele coloca aqui. E você pode também ter o PPN, que seria o prédio popular padrão normal, né? Garagem, pilotis e 4 pavimentos. Também aquele padrão, antigamente tinha uma construtora muito conhecida aqui em Curitiba, que é a Cidadela. Eu não sei se talvez alguém de vocês tenha ouvido falar da Cidadela. Ela fazia padrões edifícios nesse padrão aqui, né? Com pilotis, de garagem e pilotis. Também vai ser 4 pavimentos. E daí nós seguimos aqui para a parte, digamos, que seria a residência multifamiliar, né? Então seria também padrão baixo, padrão normal e padrão alto, tá? R8B, R8N e R8A. Gente, o que nós temos que levar em consideração aqui nessa tabela da NBR 12721? Nós temos que levar em consideração o número de dormitórios, o padrão construtivo, e aqui vai ter uma sigla, certo? Nós temos aqui uma área que é uma área padrão para esse tipo de edificação. Então, por exemplo, aqui, a residência no unifamiliar padrão baixo, ela tem uma área padrão aí de 58 metros quadrados, 58,64. E ela tem também uma área equivalente, né, de 51,94. É um pouco menor. Né? Por que existe essa área equivalente? A área equivalente, na verdade, ela é uma área virtual. Né? Ela é uma área virtual e o objetivo dela é fazer uma equivalência entre o custo da construção, né, e o custo da área real. Né? Porque esse custo ele é diferente do custo unitário básico, do CUB, né, que é adotado como referência. Então, a área equivalente ela pode ser maior ou menor do que a área real. Né? Por que existe? Vou dar um exemplo aqui para vocês. O que é mais difícil? Você fazer um andar com 4 apartamentos, né, 4 apartamentos tipo, ou você fazer um pavimento ali apenas com garagem? O que vai envolver mais custo? É claro que é um pavimento com 4 apartamentos, né, porque vai ter ali todo acabamento, a construção daquelas unidades, ao passo que numa
num piso de garagem, você não tem praticamente nada, né? Você tem só que fazer a pintura, né, o acabamento das paredes, iluminação, sinalização, mas o custo é bem menor, né? Você não tem alvenaria nenhuma, você não tem praticamente nenhum elemento ali de acabamento, né? Então é bem mais simples. Então essa área equivalente, ela tenta justamente equalizar essas questões, né? Então eu não posso pegar o meu imóvel, né? Eu vou pegar aqui um padrão familiar baixo, unifamiliar baixo. Eu vou pegar aqui as características, tá batendo, eu vou classificar aqui o meu imóvel como R1B. E eu vou multiplicar pelo CUB. Cadê o CUB aqui? Ó, R1, tá? Vou pegar o meu R1 aqui, eu vou multiplicar. É um apartamento de 100 metros quadrados? 100 vezes 2.273,71. Não, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ver qual que é a área equivalente do R1B, né? Então aqui tem uma área equivalente que eu tenho que verificar aqui qual que é essa diferença e aplicar no meu imóvel, no meu avaliando. Então, se 58 para 51 tem uma razão aqui, né? Essa razão eu aplico no meu imóvel. Eu não vou pegar 100 metros quadrados, que é a área dele real, e multiplicar. Eu tenho que fazer corrigir pela área equivalente para poder daí sim fazer o cálculo do meu custo, né? Daquela unidade. Então, esse aqui é uma tabela, o CUB aqui, que eu estou colocando como material para a gente usar. Esse CUB aqui é do Sinoscom do Paraná. E, para quem não sabe, ele é uma tabela que é mensal, né? Todo mês, o Sinoscom de cada estado, ele vai emitir aqui uma tabela onde vai estar ali identificado o preço unitário, né? O custo unitário básico de cada padrão construtivo. É uma forma de a gente fazer uma avaliação para ter uma ideia do valor do imóvel, né? Então, se o meu imóvel ele é um padrão alto, né, eu tenho aqui, por exemplo, um padrão alto, R1 aqui, ele vai ter um valor, né? Agora, essa tabela que eu estou colocando aqui para vocês, ela é de março, tá? Se for consultar abril, já vai ser outra tabela. Então, pode ter havido aqui alguma alteração. Então, para o R1, padrão alto, o custo unitário, né, no Paraná é de R$ 3.457,50. Então, novamente, eu tenho que ir lá no R1, né, no R1, no R1 alto, né? Então, vou no R1 alto. Cadê o R1 alto? Tá aqui, R1 alto. Aqui tem uma equivalente, né? 224 dividido por 210. Então, deixa eu ver, vou fazer essa conta aqui para ver quanto vai dar. 210, vou fazer arredondar aqui só para a gente ter um valor, né? Então, essa área aqui, ó, a área equivalente, 210, ela é 93% da área real, né? 93%. Então, se o meu imóvel tem 300 metros quadrados aqui, no meu avaliando, eu vou fazer 300 vezes 0,93 para achar a minha área equivalente. Então, dá 279. Eu vou pegar 279 e multiplicar pelo valor aqui, 3.457. Né? Vou fazer essa multiplicação e eu vou ter ali um valor aproximado do meu imóvel. Tá? Por que ele é aproximado, gente? Porque o CUB, ele não leva em consideração projetos novos projetos, novos critérios de orçamentação, novos memoriais descritivos, ou seja, ele é uma construção padrão. Se for algo que foge do padrão, ele não vai contemplar, né? Puxa, mas eu estou botando aqui uma portas aqui que são de madeira italiana e são entalhadas. Esse tipo de custo não vai aparecer no CUB, né? Porque o CUB é uma construção padrão, né? E outros itens que não são levados em conta aqui, nesse cálculo do CUB, são, por exemplo, fundações, né? Por que as fundações não são incluídas nesse custo? Porque a fundação varia muito, né, de um imóvel para outro. Você fazer uma edificação na praia é um tipo de fundação, né? Você fazer uma edificação num ambiente com solo rochoso é outro tipo de fundação. Então, como varia muito, o CUB não contempla esse tipo de custo, né?
E também não leva em considerações aí outros fatores como rebaixamento do lençol freático, elevador, também não leva em conta o elevador, porque o elevador sempre é um item que pode variar muito, né, o custo de modificação, né, pelo padrão, pela capacidade, né, você pode ter ali uma boa, uma boa variação, né, além de outros fatores, como por exemplo playground, por exemplo, né. Então, se o playground não está incluído na área construída, ele não vai estar considerado nesse valor. Isso tudo está na apostila, tá, gente? Depois, se vocês fizerem uma leitura do material lá, existem outras questões aí também que não são colocadas, contempladas, como, por exemplo, a questão de projetos, né? Um custo de modificação começa por onde? Começa pela contratação de projetos. Pois bem, os projetos não são contemplados no CUB, né? Eles não fazem parte do cálculo do CUB. Então, eu não posso simplesmente jogar aquele valor ali e vender para o meu cliente. Como eu fiz a conta agora aqui, né? Qual que foi o valor aqui? 279. Multiplicar isso aqui por... pegar aqui o valor do R1, 3.457. 3.457. 964 mil reais. Eu não posso chegar para o meu cliente e falar para ele, olha, se a tua casa tem 300 metros quadrados, você vai precisar ter em mãos para construir a casa 964 mil reais. Não posso afirmar, fazer essa afirmação, vender isso para o cliente. Por quê? Porque existem elementos construtivos, existem custos que não estão contemplados. Então tem que avaliar tudo isso, né, antes de fazer simplesmente a modificação. Tem que levar isso em consideração para daí sim chegar num valor mais próximo ali, um valor teórico, né, mas um valor próximo daquilo que você vai passar para o teu cliente. Era isso, gente, que eu tinha para comentar nesse item aqui, avaliação de imóveis urbanos. Espero que tenha ficado claro para vocês aí todas as questões que foram colocadas, né? Questão de finalidade, questão de benfeitorias, né? Questão de avaliação aqui pelo padrão construtivo. Espero que tenha ficado claro para vocês. Fico à disposição, né? E nos encontramos na próxima unidade, a unidade de número 3, que seria a avaliação de imóveis rurais. Até a próxima.